Queria ler um texto com os irmãos, antes de passar a palavra para a nossa pastora Kátia, antes de orarmos por ela, porque eu tenho certeza que a palavra de hoje vai ser uma bênção, depois os irmãos vão me contar. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Quantos aqui estiveram no seminário de cura? Amém. O nome do seminário que foi ministrado pelo William Lau e a sua esposa é o Desafio de Elias. E eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual que é o desafio de Elias? E ele me respondeu, através da pastora Kátia, que é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Amém? Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Amém? Qual que é o desafio de Elias? Restaurar o altar. Você tem que estar com o seu altar restaurado. Você tem que estar com o altar de Deus, que é você, restaurado, para que Deus responda com fogo. Sem o altar restaurado, não tem resposta. Não adianta. Altar restaurado, Deus manda a resposta. Amém? Busque o Senhor. Clame ao Senhor. Ore ao Senhor. André, como que eu faço para restaurar o altar? Um dia de cada vez. O meu dia começa às 0 hora, termina 23h59. 23h59 o André morre. E ressuscita 0 hora. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Em oração, em busca, pagando um preço, renunciando, evangelizando, sofrendo, chorando pelo Senhor. Não é fácil. Não é para qualquer um. É para os escolhidos. E Deus te escolheu. Escolheu as pessoas que você ama. Restaure o altar. Que Deus só responde com fogo. Quando Elias restaurou o altar do Senhor, veio o fogo do céu, lambeu a água, lambeu o bezerro, lambeu a madeira, lambeu a pedra. A Bíblia fala que lambeu até a terra. Comeu tudo. Por quê? Estava restaurado. Amém? Queria convidar aqui à frente a pastora Kátia. Vamos orar por ela. Queria convidar a igreja a ficar de pé, estender a sua mão para cá. E prepara, irmãos. Prepara. Porque Deus vai dar a vitória essa noite. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pela tua bondade e pela tua grandeza. Obrigado porque o Senhor é bom. Conduza a pastora Kátia, possui a pastora Kátia, Espírito Santo. Que a palavra seja do Senhor. Espírito Santo, perdoe os nossos pecados todos, as nossas falhas, iniquidades, transgressões, mazelas. Abre o nosso coração. Limpa a tua casa que somos nós. Muito obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor é bom. E eu não me canso de dizer isso. Conduza esse culto, porque esse culto é teu, à tua maneira, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. A graça e a paz. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Grande é o Senhor. Todos nós temos um chamado diante de Deus. Além do chamado que nós temos, todos nós temos uma meta, algo que almejamos alcançar. E é tão interessante que quando a gente determina e põe um propósito nos nossos corações, eu não sei se nós não atentamos para a realidade dos fatos, mas uma coisa é certa. Nem sempre a gente tem a consciência no momento exato de ter um desejo, ao querer um propósito, a gente tem consciência de que para chegar ao objetivo haverá um longo percurso e ainda talvez que esse percurso fosse curto, haverá vários obstáculos ou várias situações para tentar nos impedir de chegar aonde eu quero chegar. Isso é fato. É claro que quando surge, brota o desejo no meu coração, a empolgação vem, o desejo de alcançar vem, o saber que Deus ele é comigo é maravilhoso, mas muitas das vezes nos falta colocar os pés no chão.
E aí o que acontece muitas das vezes com alguns de nós? Vamos afoito atrás deste objetivo, entramos mesmo de cara, mas muitas das vezes não com os pés no chão como deveria. E aí diante do primeiro obstáculo, o que ocorre? Eu paro, eu desisto. Por quê? Porque eu achei que não teria dificuldades. Porque eu imaginei que não passaria por determinadas situações em meio à caminhada. Aí vem aquela surpresa negativa. Eu não esperava por isso. Eu não imaginei que iria vivenciar isso. Falta de maturidade num primeiro momento, quando se quer alcançar alguma coisa. Não existe nada nessa vida que o inimigo não vai criar situações. Ele vai criar situações e muitas das vezes nem é próprio inimigo criando situações. Viver não é simples. Ter que lidar com algo que Deus nos deu não é brincadeira. Quer viver? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que, se for formar família, você tem que manter família. Então você está entendendo um monte de pormenores existentes à nossa volta simplesmente por existirmos? E quando você coloca no seu coração um objetivo, os obstáculos vão se intensificar, as situações vão acontecer e muitas das vezes nós nos fechamos para essa realidade. E hoje Deus quer te trazer ou simplesmente te relembrar. Se você tem um objetivo, quer alcançar o objetivo, e entrou aqui esmurecido, ou já enterrou qualquer propósito, ou já desistiu de qualquer propósito, porque no meio da caminhada acabou encontrando uma situação que talvez é surpresa para você, mas faz parte do processo, hoje Deus quer deixar claro para você que para alcançar a caminhada, chegar até onde você quer, existem várias situações. Faz parte. Faz parte. Não é bom ouvir o faz parte, mas faz parte. Vamos lá então para o texto? Lucas capítulo 8, verso 40. Aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Vamos para o verso 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. Todos choravam, pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, ela logo se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Senhor, é a tua palavra. Eu louvo e exalto o teu santo nome, meu Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é Senhor deste lugar, das nossas vidas, porque os teus ouvidos estão atentos, ó Deus, ao nosso clamor, e verdadeiramente os teus ouvidos estão atentos ao anseio de cada um aqui. A palavra é tua, Espírito Santo, é o Senhor que faz a obra, conduz ela a cada um revelada, assim como cada um precisa, ó Deus, receber, cada um tem entendimento na medida e proporção que cada um necessita nesta hora. Senhor, que caia por terra, Senhor, todo e qualquer, ó Deus amado, má interpretação, má entendimento. Meu Deus, que o inimigo nesta hora não tenha ação, meu Deus, sobre vida alguma, porque cada um aqui está selado pelo teu nome. Sejam livres para ouvir, sejam livres para entender, sejam livres para receber a tua palavra. A ti, Senhor, a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem é alcançando a minha caminhada, ou chegando ao final da minha caminhada. Vamos para a história de Jairo. Vamos entender um pouquinho, vocês já conhecem. A Bíblia diz que Jairo era príncipe da sinagoga, ótimo, excelente, um homem de posses, um homem de posição, não era qualquer homem.
E aí a palavra de Deus diz que de repente bate à porta dele um dia mau. Aquele dia que ninguém quer viver, aquela situação que ninguém quer enfrentar. E de repente está diante dele, filha única de quase 12 anos, enferma. Vou parafrasear e contemporizar o texto. O que eu entendo? Se sou eu, Jairo, na época, uma pessoa de posse, de posição, de influência, recorreria ao que era cabível no momento, aos médicos, às situações. Eu entendo que quando Jairo ele recorre a Jesus, é porque ele já havia recorrido a todo, porque infelizmente, às vezes, até eu e você fazemos isso. Né? Depois de recorrer ao médico, ao remédio, aí sim, quando eu vejo que não tem solução, eu recorro ao médico dos médicos, ao Senhor, que com um piscar de olhos ele resolve a situação. E aí o que acontece? A Bíblia diz que vem a enfermidade sobre a filha, aquilo se agrava, e quando ele vê que não tem mais jeito, ele então vai de encontro até Jesus. O que é muito interessante num primeiro momento aqui nesse texto, que eu vou colocar alguns pontos, o primeiro obstáculo que eu entendo que ele está enfrentando é o obstáculo da posição. Infelizmente, ter um título hoje para muita gente tem sido motivo de derrota, de fracasso e de queda. Por quê? Porque as pessoas têm se firmado em cima de títulos de posição, porque as pessoas têm achado que é por causa de uma formação. Deixa eu te dizer, Deus não depende da formação para fazer, Deus não se limita a isso, e pelo contrário, se for algo que é vaidade, problema, orgulho, soberba na vida de alguém, ainda assim impede o Senhor de agir. Não que ter uma formação, ter um título, ter uma posição seja errado. Não, não é errado. Errado é achar que aquilo acaba sendo essência na minha vida. Errado é achar que o Senhor vai me tratar de forma diferenciada ou que as coisas vão ocorrer. Errado é achar que por causa de um título eu sou melhor do que alguém. Isso é errado. E Deus verdadeiramente não vai abençoar ou apoiar esse tipo de situação. E aí eu entendo, Jairo não aparece aqui na caminhada de Jesus antes disso. Mas de repente ele se encontra numa situação que o primeiro obstáculo era: eu sou um homem de posição. Como que eu vou por meio do povão falar com um homem que na linguagem de antigamente não passava de um mero profeta e profeta duvidoso para muitos? Como que eu, um homem de posição, vou me rebaixar a um homem que não tem título humano, que não tem reconhecimento humano e que as pessoas o olham de forma inferior? Eu, Jairo, eu o título. Eu que sou príncipe da sinagoga. Mas eis a questão. A Bíblia diz que todo aquele que verdadeiramente se chega ao Senhor, quiser o favor do Senhor, precisa se humilhar debaixo da mão potente e poderosa do Senhor. Você não vai alcançar nada nessa vida se não reconhecer o senhorio de Cristo e se prostrar diante dele. E o se prostrar diante dele não é se prostrar de acordo com o que eu entendo que eu tenho que me prostrar. É se prostrar diante dele de acordo com o que ele quer que eu me prostre. Há uma grande diferença. Como há uma grande diferença em eu oferecer a Deus algo e eu oferecer o que ele quer receber. O que ele quer receber? E aí o que acontece? O primeiro obstáculo na vida de Jairo era isso. O primeiro obstáculo dele era o quê? Primeiro, eu preciso vencer essa dor, morre, não morre, e eu preciso calçar a minha cara, porque haverá autoridades lá que vão me ver lá. E a Bíblia diz que Jairo, por que Jairo vai até Jesus? Salmo 121, ele vai dizer o quê? Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse que fez os céus e a terra é o mesmo que não deixa os meus pés vacilar, não deixa os meus pés voltar atrás. E esse que não deixa os meus pés voltar atrás, na sequência diz que ele é Deus que não dorme e ele guarda, os seus olhos estão sobre mim a todo tempo. Então Jairo olha para si e fala: ou eu deixo a minha filha morrer, ou eu vou pisar no meu orgulho, ou eu vou pisar no meu título e vou atrás daquele que pode resolver o meu problema. Será que você não tem recorrido à fonte errada? Será que você não tem buscado no homem aquilo que você tem que buscar somente no Senhor?
Será que a porta não se abriu porque você está dependendo daquele costa-quente amigo seu, né, que ficou de favorecer lá, de te ajudar lá e até hoje nada? Olha, não se esqueça. Deus pode usar o homem para te abençoar, mas a sua dependência é direta do Pai. Dependência é direto. Não faz curva. E eu tenho que entender isso. Como Ele vai fazer, eu não sei. Eu costumo orar a Deus assim: Senhor, a minha dependência está em Ti. Como o Senhor vai fazer, eu não sei. O meio que o Senhor vai usar, não me interessa. Eu sei que o Senhor é Deus que faz. Eu não fico na dependência de A, B, C ou D. É aqui, é direto. Por quê? Porque aqui não falha, aqui não falta. Aqui é curto e objetivo, porque a Bíblia fala isso. Ele guarda, Ele sonda, Ele cuida, Ele vela verdadeiramente por aqueles que esperam nele. E aí Jairo, ele entende isso, mas ele também entende, porque o texto vai dizer, ele entende que ele estaria diante não de um mero profeta, não de apenas um homem que fazia barulho e arrastava multidões. Ele estava diante de um homem que tinha um diferencial. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, ele faz o quê? Ele se prostra. Ele se prostra. Deixa eu te dizer, talvez está faltando isso na sua vida. Não adianta. Olha, a realidade é única. Nascemos, fomos criados, viemos à existência para servir, adorar e estar debaixo do senhorio do Senhor. E aí muitas das vezes nós entendemos, muitos de nós às vezes entendemos de que eu posso me afastar um pouquinho, eu posso, simplesmente não ficar totalmente debaixo do senhorio, eu posso resolver a minha vida. E o resolver a sua vida está levando a sua vida a estar sem equilíbrio, desordenada e, com perdão da palavra, está uma bagunça terrível, está um caos, está uma situação. E aí você olha para si e fala: eu não sei o que está acontecendo. Eu sei, você está fora da presença de Deus, fora do senhorio. Você não está prostrada onde você deveria de estar. Você não está buscando a quem você deveria. Você não está bebendo da fonte que você deveria de beber. Jairo, quando está em desespero, ele fala: peraí, tem um homem que pode mudar essa história. Tem um homem que pode mudar a minha vida. Quer mudança de vida? Prostre-se aos pés do Senhor. Quer mudança de vida? Quer ter novidade de vida? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, olha bem para você ver, aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Para Cristo fazer com que a sua vida se torne uma vida renovada, você precisa estar nele. Você precisa estar nele. E quando eu trago a figura de um homem de autoridade, um homem de posição se prostrando, eu estou entendendo uma única coisa. O que sempre nós temos que ter no nosso entendimento ímpar: nós não somos nada sem Ele. Não me interessa o que você é, deixou de ser aí fora, mas quando nos chegamos diante dele, somos pó. E o seu favor venha dele. Você pode ser lá fora presidente, você pode ser lá fora diretor, você pode ser o chefe que for, em que área que for. Deixa eu te dizer, diante de Deus você é pó. Eu sou pó. E Jairo entendeu isso. Se ele teria vergonha ou não, ele entende isso e se humilha, porque prostrar quer dizer se humilhar diante de Deus. Era o primeiro obstáculo dele. E ele vence isso, porque ele vai atrás daquilo que ele queria e era uma caminhada. E uma caminhada que não seria fácil. A segunda foi que, diz o texto assim, verso 42... Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, indo ele, apertava-o a multidão. O segundo obstáculo de Jairo era o quê? Eu vou calcular aqui, mas é algo simplório. Vamos imaginar, porque eu vou tirar uma margem aí lá da multiplicação de pães e de peixes. Gente, não era só 300 pessoas que cercavam Jesus, não. Era milhares. Era muita gente.
Então imagina você o quão era difícil se aproximar de Jesus depois que a multidão já o havia cercado. Depois que a multidão já estava à volta dele. E chegar, se aproximar, fazer um pedido e ser atendido. Olha para você ver. E nós somos extremamente o quê? Imediatistas. Eu oro às 8h05. Jesus, se o Senhor me der a resposta, eu vou ficar muito agradecida. Porque 5 minutos é uma luta esperar 5. Agora, eu vou te dizer uma coisa. É algo que a gente tem que buscar no Espírito Santo de Deus dia e noite sem cessar. Senhor, me dê paciência para esperar o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Porque para mim 5 minutos é muito, para Deus nem começou. Há um ano, Deus que me livre, para Deus não é nada. E se a ansiedade bate, 5 minutos se torna um monstro. Fala sério. Às vezes você está na fila do banco, ou qualquer outro lugar, e de repente, passou 2 minutos. Teve um dia que eu estava no meu serviço, doida para ir embora. Louca, 12 horas de serviço, estava doida para ir embora. E aí eu olhei no relógio, era 6h30. Depois eu voltei, olhei, era 6h35. Eu falei, André, esse relógio quebrou. Tem meia hora que eu olhei a hora. Ele falou, não, cara, tem 5 minutos. Eu falei, não é possível, o relógio está quebrado, confere ele. Porque não tem condições. Mas é a ânsia. A pressa me leva a simplesmente enxergar aonde não tem, achar aonde não tem. E aí nós temos que tomar cuidado. E aí Jairo está diante de uma multidão. E aí era um desafio, vencer a multidão. E vou te dizer, que aí era uma corrida. Quem conseguisse chegar lá, teria o favor do rei ouvindo. Não que ele precisasse disso, mas era uma política da época e o Senhor muitas das vezes respeitava essa política. E era uma luta e era uma batalha para simplesmente estar perto dele e dizer, este é o meu pedido. Eu vou te dizer uma coisa. Você pode correr, estar do lado do rei, ter o rei ouvindo, mas isso não garante que ele vai te dar o que você quer. Não se esqueça, Deus te ouvir e Deus ter o poder de realizar qualquer obra, não quer dizer que ele vai te dar tudo. E às vezes a gente entende de forma errada. Porque eu quero. E aí o Senhor não está me ouvindo. Tá, Deus não é surdo. Mas Deus não me responde. Não te responde por várias razões. Pode ser não ser o tempo, ele simplesmente não quer responder porque ele não é obrigado, ou simplesmente porque ele não tem isso para você. Deus fazer tudo, ele tem o poder para fazer e realizar qualquer obra. Você já perguntou, o Senhor quer me dar isso? O Senhor quer fazer isso? E Jairo tinha isso. Porque deixa eu te dizer, a enfermidade poderia ser para a morte. Como ela realmente morreu. E ele poderia não ressuscitar ela. Você está preparado para o não de Deus? Deus, mas eu estou jejuando. E daí, se não for vontade de Deus, se você vai jejuar 20 anos, vai continuar não sendo a vontade de Deus. Ele não vai fazer. E aí? Está entendendo por que eu lá na introdução disse que às vezes nós não colocamos os pés no chão com maturidade? E iniciamos uma caminhada. Olha, eu vou compartilhar. Não estou te ensinando, estou compartilhando. Eu faço muito isso. Quando eu tenho algo que eu quero, eu não entro em milhares de propósitos para alcançar aquilo. Eu começo uma busca de oração perguntando, Deus, o Senhor tem isso para mim? Porque depois eu vou orar, jejuar, fazer horrores de situações. No fim das contas, Deus fala, não tem isso para você, não? Aí eu pergunto, Senhor, o Senhor tem isso para mim? Porque, amigo, se Deus falar, tenho, aí mete bronca. Cai fundo, porque você está indo na certeza de que Ele vai te honrar. Deus não honrou. Não, a questão não é que Deus não honrou, Ele não tinha para você. E às vezes nós nos pegamos nisso. Nós precisamos amadurecer, por isso que Oséias fala. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ter essa intimidade. Porque se Deus falar comigo assim, eu não tenho isso para você, eu não vou orar, irmãos. A minha busca é, o Senhor vai me dar, se vai ser daqui 1 ano, 2, 10, 20, mas eu preciso saber se Ele tem aquilo para mim.
Independente da época da realização daquilo, da materialização. Mas o saber o tempo, o saber se ele vai liberar, eu preciso. Então, talvez você está indo na contramão. Deus, mas eu estou orando há tanto tempo. Deus, eu estou nisso há tanto tempo e nada. Espera aí, começou de forma errada. Perguntou ao Senhor primeiro se Deus tinha isso para você. Ai, e o medo de perguntar porque você já sabe a resposta que é um não. Porque eu vou te dizer, no fundo, o coração da gente fala. Você já sabe quando Deus vai te falar um não? Você sabe por quê? Se você é um filho afinado na intimidade com o Espírito Santo, você conhece o Pai. Você sabe por quê? Porque eu conheço meus filhos. Eu sei quando meu filho quer dinheiro. Eu ouvo 1000 eu te amo em cerca de segundos, e beijos, e beijos, e beijos. E eu falo, meu filho não tem dinheiro. Ô mãe, mas eu sei que você está querendo dinheiro. Eu conheço os meus filhos. Como eu conheço cada assunto que é, dependendo da forma que a minha filha fala comigo. Eu já sei o que é. Ô mãe, isso é assim, assim. Ô mãe, deixa eu te falar com esse negócio. Falei, Você está entendendo? Mas por que eles fazem essa manobra? Por que o meu filho faz toda uma manobra? Outro dia ele colocou lá que é rainha. Eu falei, isso vai ser rainha, vai custar caro. Postou lá no Face, minha rainha. Eu falei, vai custar caro, eu não tenho dúvida. Entendeu? Por que ele faz toda essa manobra, todo esse charme, essa encenação? Porque ele, o coração já diz, minha mãe vai pisar no freio e vai falar um não. E quando você tem medo da resposta, vou te dizer, você já tem a resposta. Não se engane, você já tem ela. Por que eu teria medo daquilo que eu desconheço? Eu tenho medo daquilo que eu conheço. E aí a multidão apertava. Vencer aqueles que nos sufocam com palavras e atitudes, sempre apontando o dedo para nós. Qual que é a multidão na sua vida hoje? Eu vou trancar a faculdade porque não sei quem, Maria lá, Joaquina, falou que isso, eu não sirvo para isso. Eu não vou fazer balé porque a vizinha falou que eu sou grosseira. Eu não vou cantar porque o vizinho falou que eu sou desafinada. Ele me ouve cantando em casa e fala que eu sou desafinada. Olha a multidão sufocando. Olha a multidão apertando. Deixa eu te dizer uma coisinha. Deus nunca precisou da opinião de ninguém para te abençoar e nunca vai precisar. Por que você dá tanta importância para a opinião alheia? Por que você para quando alguém solta uma opinião maldosa, venenosa, para te fazer parar? Você depende dela? Não, depende de Deus. E até onde eu sei, você também depende de Deus. E vou te falar com você a maior. Se Deus dependesse da opinião do outro, você não teria o que tem, você não seria o que é e você não chegaria aonde você vai chegar. Porque há muitos que acham que talvez um chinelo que você está usando, ele não sabe que está remendado de baixo, mas ele acha que é muito para você. Você não depende da opinião de ninguém. A multidão sufoca. A multidão da crítica, do apontar, sufoca. E vou te falar, se você falar que não pensa e não pesa a opinião do outro, eu te falo na maior autoridade. Você tem sim e você está mentindo, porque a gente se importa sim. No momento aquilo entra como faca, você vai para casa chorar, lamuriar, dentro daquilo que Deus já te garantiu e falou que tem para você, mas alguém atravessou o seu caminho para te sufocar com palavras, com opiniões, com atitudes, dizendo que não é para você, porque você não é capaz, porque você não é isso, porque você não é aquilo, porque você, e aí você vai para casa chorar e o maior anseio seu é a única coisa, eu vou parar, e se você está estudando, você rasga os livros e depois fica com a cara do tamanho de um tacho, que ainda toma um esculacho de Deus. Por quê? Porque pesamos a opinião da multidão. Pesamos a multidão. Deixa eu te dizer uma coisa. É fato. Se a gente não parar de ouvir muita gente que atravessa o nosso caminho, a gente não chega a lugar algum. Eu não tenho dúvida que você já ouviu muita coisa negativa. Eu não tenho dúvida que muita gente já falou, não faz.
Porque isso não é para você. Olha como é que Deus é tremendo. Deus, ele realmente ele é poderoso. Ele te capacita naquilo que ninguém vai dizer que é a sua área, ele te capacita nela. Paulo não vai dizer isso? Deus confunde o homem. Deus usa o fraco para confundir o forte. O leigo para confundir quem acha que sabe demais. Você parar e desistir porque alguém falou, porque alguém apontou, porque alguém criticou, porque alguém, você não vai chegar a lugar nenhum e ainda está abortando aquilo que Deus está te confiando. Vamos para o outro obstáculo na vida de Jairo. O terceiro, a incredulidade. O inimigo tem trabalhado para paralisar os servos do Senhor por meio da incredulidade. Hebreus 11:6 vai dizer que é impossível agradar ao Senhor se eu não tiver fé. Se eu não tiver, e o capítulo 11, ele vai sequenciando. Fulano alcançou isso por fé, Beltrano por isso, por fé, não sei quem por fé. Não tem como. Se você não acreditar, em Hebreus, ele, escritor de Hebreus, ele fala isso. Se eu não acreditar firmemente que ele é o meu galardoador, que ele é aquele que me abençoa, que ele é aquele que libera, que ele é aquele que faz, não tem como eu alcançar. Amós vai dizer assim, capítulo 3, versículo 5, não sei, se não for, você lê o livro inteiro, você vai achar. E aí ele vai dizer assim, andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Eu vou te dizer eu. Eu vou te dizer eu, natureza tranquila e mansa como eu sou. O André não está aqui para falar mentira. Se eu estiver andando com alguém, eu não sou de bater boca. Mas se eu estou andando com alguém, e a opinião dessa pessoa é extremamente contrária a mim, ela não abre mão e eu também não abro mão, eu vou te dizer o que eu faço. Eu desvio dela e continuo o meu caminho. Porque não tem como dois andar juntos em discordância, discordando de qualquer coisa. Não tem. E eu detesto ter que bater boca, porque não é na força, não é na marra, eu prefiro desviar. Eu prefiro me arredar, eu prefiro me esquivar daquilo. Tem que haver concordância, primeiro, sua com o Pai, de saber que Ele é poderoso para realizar qualquer obra. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você consegue pedir. Deixa eu te dizer, você nunca vai chegar a conseguir pedir além do que Ele pode fazer. Nunca. Por mais que o que você peça é grande e grande e grande, nunca vai ser grande como Ele é grande. Não limite Deus. Não limite o agir do Senhor. Quando Jairo vai de encontro ao Senhor, ele foi firme, sabendo que o Senhor era poderoso para fazer, como Ele é poderoso para fazer ainda hoje. Ele não caminhou no escuro. Não havia incredulidade naquele homem, porque o incrédulo não sai do lugar, ele volta atrás, ele não vai adiante. E aí a Bíblia diz que Jairo caminha, se prostra diante do Senhor, e quando ele está ali prostrado diante do Senhor, e o Senhor atento a ouvi-lo, chega alguém e fala com ele assim, não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu. Você faria o quê? A sua fé determina onde você chega. Você levantaria e iria para casa preparar o funeral, porque não tem mais jeito humanamente falando. Não tem, acabou. Ele, quando sai de casa, o texto diz que ela ainda está viva. À beira da morte, mas está viva. E quem disse que depois que morre, acabou? Quem que foi que disse que depois que morre, acabou? O mundo, né? A ciência humana. Mas Deus fala isso. E aí, o que Jesus fala com ele? Crê somente. Jesus estava falando com ele, não dê ouvido a quem está te falando que não tem mais jeito. Não dê ouvido à multidão que te apertou, te sufocou,
que tentou fazer com que você voltasse atrás. Aí não bastasse uma multidão, ainda veio outra e falou, olha, acabou. Para que você vai persistir nisso aí? Está morta, não tem mais jeito. Porque era isso que ele estava dizendo, não tem mais jeito. E é isso que o diabo quer que você acredite, que não tem mais jeito. Mas se você acreditar nisso, você está desacreditando num Deus poderoso do impossível. É por isso que Hebreus 11:6 vai dizer, se você não tiver fé, é impossível. É impossível. Por quê? Porque ele abre aonde não tem. Apocalipse vai dizer, ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Mas eu vou te dizer, se ele fechar também, não existe ninguém que abre. Ninguém, porque está na mão dele o domínio, o poder, tudo do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela é, Salmo 24:1, tudo. E Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer que ele governa e sustenta tudo com o poder da palavra que sai da boca dele. Ele só fala e tudo vem à existência, tudo acontece, e simples assim. E aí? Não tem mais jeito? Para por aí. E aí Jesus acompanha ele até a casa dele. Quando ele chega lá, a notícia já havia se espalhado. Porque ele chega lá, tem um grupinho de gente que chamava-se carpideiras. Eram mulheres que ganhavam para chorar no funeral. Carpideiras, não fala o nome lá, mas já estava a turminha lá chorando, pranteando, e era pago para. Então a notícia espalhou, e quem estava em casa preparou o funeral. Quem estava em casa já estava crente de que tudo estava acabado. E quando ele chega com o Senhor fala o quê? Que eles não precisavam chorar, porque ela não estava morta. Eles fizeram o quê? Riram. Vou te falar um negócio na sinceridade. Você não assusta e nem escandaliza, não. Tem hora que as pessoas vão rir dos seus sonhos na sua cara. O culpado é você. O que tem que estar abrindo a sua boca contando seus sonhos para qualquer pessoa? E se não encontrar ninguém à altura de ouvir os seus sonhos, conte só para Deus. Pronto. É simples assim. Deixa eu te dizer. Eu entendo que eu, como ser humana, não tenho a capacidade de sonhar tão alto como eu sonho. Então, quando um sonho é implantado no meu ser e é alto, e eu sei que eu não tenho condições de gerar aquilo, eu só entendo uma coisa, uma sementinha que o Senhor jogou e eu vou regar e ela vai nascer. Mas eu não vou sair dividindo com quem não tem condições de entender isso, não. Eu não vou dividir os meus sonhos com quem acha que eu não vou passar do Mobral, muito menos que eu posso chegar a uma pós-graduação. Não vou. Eu não vou dividir os meus sonhos com alguém que acha que lá no balé, lá no maternal, eu não era capaz. Eu vou regar a minha semente, eu vou chegar. Aí, na hora que eu chegar lá, é consequência, todo mundo vai ver. Mas por que eu tenho que falar? Deixa as pessoas verem Deus te honrando. A pressa, é dito, é inimiga da perfeição. Por quê? Porque você compartilha as coisas fora de hora. Você comenta aquilo que não tem que ser comentado. Você joga ao vento. Para quê? Eu vou fazer isso. Faça, irmão. Fecha um pouco a boca. Você vai ver que a sofrência será menor. Para quê? Para quê? Não, presta atenção. Para quê? Para quê? Ó, irmãos, eu vou fazer isso e isso. Para quê? Ele vai pagar para você? Para quê? Eu estou compartilhando o quê? Você nem alcançou nada ainda. É apenas um sonho, é apenas um pensamento. Agora, tenho o prazer de ir lá, concluir e chegar de frente da igreja e contar. Deus fez isso. Irmão, eu não sei. Não tem que saber, não. É a gente que dá a permissão do outro ser evasivo. De entrar aonde não é da conta dele, meter o dedo. Aí depois você vai chorar, lamuriar e reclamar. Irmão, me perdoa a sinceridade, eu gosto de ser curto e objetivo. A culpa é sua. Não tem condição? Não comente com ninguém. Porque eu vou te dizer, de repente você tem um sonho de ter um helicóptero. Se na sua casa não cabe uma moto, não me conta, irmão, que eu vou achar que você está ficando doido. Eu vou achar que você está ficando doido. Aí é o meu pensar. Porque o que vai ser gerado em mim no momento? Você não tem condição de manter um helicóptero. Você não tem dinheiro para comprar um helicóptero. Você não tem lugar para pôr um helicóptero. Irmão, você está doido. Mas pode ser Deus implantando no seu coração, porque o amanhã não me pertence, pertence a Deus.
José dormiu na cela, como qualquer presidiário. No outro dia estava desfilando no Egito como a segunda maior autoridade do Egito. Deus faz. E faz bem feito, eu não tenho dúvida. Mas compartilhe com aquele que tem condição. Jesus adentra o quarto, manda que a menina se levanta. Ela simplesmente se levanta como se realmente não estivesse estado naquela situação morta. E simplesmente vem à vida. É simples. Mas Jairo enfrenta um título, um orgulho, uma posição, uma multidão que iria olhar e iria criticá-lo. Alguém que chegou, bateu nas costas dele e falou, acabou, não tem mais jeito. Depois o outro rindo da cara dele, porque ele estava crendo num homem que era chacotado por muitos, mas que falou com ele que ela não estava morta, onde todo mundo estava vendo que ela estava e ela estava morta. Mas as pessoas não entendiam, mas ele permaneceu firme. Ele não titubeou. E ele alcançou o que ele queria. Talvez você ainda não alcançou, porque você tem titubeado demais. E o titubear é, uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Eu fiz a oração aqui, aquela oração forte. Não sei se existe oração fraca, mas tudo bem. Aquela oração forte, aquela oração, aquele trem, aquela coisa, e aquele negócio todo, eu senti a presença de Deus. Na hora que eu saio lá fora, que eu atravesso com aquele abençoado, que ele vira para mim e fala assim, olha, desiste disso, bobagem, Deus tem isso para você não. Aí você desmorona, você titubeou, mas não saiu de lá crendo. Não estava crendo fielmente que Deus poderia fazer. Por que relaxou? Porque veio alguém e falou? Vamos orar? Põe de pé. Vamos falar com o Senhor. Você que entrou aqui com o desejo de desistir, Deus está falando com você, não desista, Ele é Deus. Ele pode. Ele faz. Ele vai aonde muitos não vão. Ele é Deus. Não olhe a multidão. Não olhe aqueles que tentam te sufocar por meio de palavras, por atitudes. Deus está falando para você, continua a caminhada. Está difícil, mas você vai chegar lá. Difícil. Não impossível. E glória a Deus, porque não é impossível. Ele é Deus, Senhor.